Fala galera, como é que vocês estão? Meu nome é Arthur, sejam todos muito bem-vindos à nossa primeira aula de estrutura de dados. Essa aula vai ser uma aula um pouco mais introdutória para a gente explicar o porquê de estrutura de dados e depois nós vamos seguir para as estruturas de dados dinâmicas em aulas separadas, ok? Hoje eu quero trazer um pouco mais uma abordagem baixo nível das estruturas de dados que vocês provavelmente já conhecem e estão assistindo essa aula só para complementar o conhecimento, certo? Bom, é o seguinte, na verdade, eu quero, antes de começar, dar uma explicação breve a respeito de estruturas de dados, certo? Então, estrutura de dados. A estrutura de dados que vocês provavelmente conhecem, só conhecem ela, é a estrutura de dados estática. A estrutura de dados estática é aquela estrutura que nós decidimos o tamanho dela em tempo de compilação. Em linguagens mais baixo nível, esse termo em tempo de compilação pode ser um pouco mais familiar para você, certo? O que eu quero dizer com tempo de compilação é que quando você compila o programa, aquele tamanho do array, por exemplo, vamos criar um array de inteiros de tamanho 30. Então esse 30 aqui, ele foi decidido em tempo de compilação e apenas em tempo de compilação. Então essa forma de declarar vetores, matrizes, seja lá como você quer chamar, ela é um jeito estático de você declarar estrutura de dados em tempo de compilação. Então, por exemplo, se eu tenho aqui alguma entrada e eu jogo essa entrada dentro para a variável b, o usuário digita algum número e eu jogo esse número dentro para a variável b, eu tentar colocar o b aqui, eu tenho um erro de compilação. Isso se, aí tem um porém aqui, se os VLAs estiverem desativados, certo? VLA são Variable Length Arrays, certo? Isso quer dizer que você pode declarar arrays, o tamanho do array, criar um novo array em tempo de execução, certo? Mas, de uma maneira geral, mais baixo nível, se nós formos pegar o conceito geral de estrutura de dados estáticas, você não pode definir esse valor aqui em tempo de execução e apenas em tempo de compilação, certo? Vamos supor que eu criei um vetor que tem 30 posições, 30 elementos, é a capacidade desse vetor, e eu quero saber como que é a organização desse vetor, a estrutura dele na memória. Bom, eu tenho certeza que vocês já sabem que um vetor ele é um espaço contíguo na memória, esse tipo de vetor aqui, declarado em tempo de compilação. Então, no espaço contíguo da memória, no caso aqui tem 30 elementos, até o último aqui, e esse vetor na memória, cada bloquinho aqui, que vai comportar um elemento, ele está localizado logo em seguida do próximo bloquinho. Então, por exemplo, aqui eu guardei o número 2, aqui o número 1, aqui o 10, aqui o 20, aqui o 30 e aqui o 40. Se eu quiser acessar aqui, nós sabemos que a posição inicial é 0. Se eu quiser acessar a posição 1 desse vetor, como que eu faria em um jeito um pouco mais baixo nível, ainda assim bem básico? Bom, nós temos aqui no início do vetor um ponteiro que a gente utiliza para indexar esse vetor em tempo de execução, certo? Ou em tempo de compilação. O que eu quero dizer? Quando você pega esse vetor aqui, por exemplo, você quer dar um print nesse vetor na posição 2, por exemplo. Então aqui é a posição 0, aqui é a posição 2. Você quer dar um print nessa posição aqui, no elemento que está nessa posição aqui. O que está acontecendo, certo? Por baixo dos panos.
aqui no início do vetor, você tem um ponteiro inicial. Quando você tem um vetor declarado em tempo de compilação, você tem esse ponteirozinho aqui que aponta para o primeiro elemento do vetor. E como a indexação ela é feita? Bom, você pode pensar na indexação da seguinte maneira. Eu quero acessar o elemento x do meu vetor. Para acessar o elemento x, eu pego o endereço de memória do ponteiro na posição 0. Então, eu vou pegar aqui o endereço de memória do ponteiro na primeira posição, mais, e é aqui que vem a parte interessante, eu pego o tamanho do tipo de dado que esse vetor está comportando, no caso, inteiro 32 bits, nós temos aqui 32 bits, estou supondo que esse inteiro aqui é de 32 bits, não de 64 bits, nem 16, certo? Realmente um int. 32 bits nós sabemos que são 4 bytes. Então você pega o ponteiro na posição inicial, o tamanho da estrutura de dados que você está comportando, no meu caso aqui inteiro, o tamanho dela, mais a quantidade que você quer deslocar, certo? Eu quero acessar então a posição 2, então esse número aqui seria a posição 2. Por que eu tenho que pegar esse parâmetro aqui, na verdade é multiplicar, perdão, e multiplicar pela quantidade de casas que eu quero andar? Pensa o seguinte, cada bloquinho desse aqui, ele tem 4 bytes, certo? Eu vou digitar só o número 4 aqui mesmo, escrever o número 4. Cada bloquinho desse tem 4 bytes. Então, cada vez que você acessa o próximo elemento, você tem que mover esse ponteiro aqui 4 bytes, certo? Então, você pega esse ponteiro aqui, move 4 bytes, você chegou no endereço de memória do segundo elemento do array estático. E é assim que funciona o endereçamento de estruturas de dados estáticas. E é por isso que ela é tão rápida, porque o computador ele é muito bom em fazer isso aqui que você quer de médica básica, certo? E é por isso que é muito rápido a indexação desse tipo de vetor quando você tenta acessar esse vetor aqui por meio de um índice. Por exemplo, vetor na posição 2, vetor na posição 10 e por aí vai. Porque o que você está fazendo por baixo dos panos, na verdade, o que a linguagem está fazendo para você por baixo dos panos, é pegar o ponteiro que está lá no início, na posição 0, e somar com o tamanho dele, vezes a quantidade que você quer mover. Ficou um pouco confuso? Vamos usar aqui o VS Code para a gente entender melhor. Então, eu vou criar um diretório aqui, chamado ed, cd, confundi tudo, e vamos abrir o code aqui. Eu vou fazer aqui na linguagem C, porque eu acho o jeito mais fácil da gente trabalhar. E quem aprende em C aprende em qualquer linguagem. Vou fazer os includes aqui. Include, vamos incluir a stdlib também. Sabia que estava errado. Include stdlib.h int main void. Nós temos a nossa função main aqui, certo? Então vamos declarar um array do jeito que nós conhecemos convencionalmente. Vamos declarar um array com 30 elementos, certo? E vamos popular esse array, tá? Bem rapidamente. Então, nosso array vai de 0 até 29. A gente pode até printar isso aqui, para a gente ver se está dando tudo certo. E para a gente ver se o nosso compilador vai funcionar realmente. Que ele pode não funcionar. Vou instalar a extensão de C e C++, porque eu não tenho. Não tem nenhuma extensão aqui, como eu estou usando o WSL, é a primeira vez que eu estou abrindo esse Visual Studio Code. Talvez eu nem tenha um compilador no Linux, tem que verificar isso também, mas eu acho que tem, né? Porque é Linux feito em C, então deve ter o compilador. Acabei de escrever aqui nosso programinha, ele vai fazer um loop e a cada iteração aqui ele vai assinalar
o elemento, o array na posição i, como o próprio i, então nós vamos ter um array de 0 até 29. Eu estou dando aqui um print desse elemento na posição i, certo? Galera, meu teclado ele não tem contrabarra, então eu preciso pegar um /n. Vamos pegar um /n aqui, uma quebra de linha, certo? Então, vamos executar esse programa aqui. Nós vamos dar o gcc main.c, ele vai criar um arquivo a.out. Vamos abrir esse arquivo a.out. E aqui está nosso vetor populado. É o que eu fiz aqui nesse pequeno e curto script, certo? Ok. Como que eu posso acessar? Vocês estão vendo que eu estou acessando o elemento dessa maneira aqui, certo? Agora que nós já temos o vetor populado, eu vou tirar o print aqui. Vamos fazer o básico. Vamos dar o print nesse array aqui, porcentagem D, porque nós estamos tratando de inteiro. Vamos dar um print nesse array na posição 2, por exemplo. Bom, na posição 2 nós vamos ter o número 2, certo? Sem nenhum segredo. Array na posição 2, ele está aqui. Certo, então vou ter que dar um /n de novo. Para ficar melhor. Então olha só, eu dei um print aqui, nesse array na posição 2. Ele foi lá naquele array que eu acabei de criar, então nós temos um array mais ou menos nesse formato, 0, 1 e 2. Ele veio aqui nesse array que eu criei, pegou o ponteiro que estava nessa posição e moveu 2 casas. Aritmética bem simples. Então a própria linguagem, ela fornece esse meio que a gente chama de syntax sugar, né? A Green gosta muito de chamar de syntax sugar, mas a linguagem ela fornece facilitadores para nós acessarmos esses elementos de uma maneira mais fácil, certo? Mas olha que interessante, vamos tentar fazer de outro jeito. Eu quero acessar a posição 2 desse array, então eu quero pegar o ponteiro que está aqui e mover ele para cá, só que sem utilizar o operador de endereçamento, certo? Eu não quero usar esses colchetes aqui. Eu quero de alguma maneira pegar esse ponteiro que está aqui e mover ele para cá, sem acessar o vetor dessa maneira. Agora que eu já populei o meu vetor, vamos pegar esse vetor e vamos tentar printar ele sem utilizar esse operador aqui de endereçamento de memória que a linguagem nos fornece. Vamos, primeiramente, fazer o seguinte. Como vocês conhecem a linguagem C, nós temos aí a vantagem de ter ponteiros. Então nós temos aqui um ponteiro, vamos assinalar ele como o array, certo? Isso aqui que eu fiz, eu peguei um ponteiro e coloquei ele apontando para o primeiro elemento desse array. Olha que interessante, galera. Vamos pegar esse ponteiro que nós temos aqui e vamos tentar realizar algumas operações com ele. Primeiramente, eu quero printar só o ponteiro para ver o que está chegando lá nele, certo? Então, gcc main.c, ele gerou aquele arquivo lá, a.out. Olha que interessante, aqui eu dei um print no ponteiro e ele me retornou o número 0. Então quer dizer que ele tá apontando para o número 0 desse array, que começa em 0, ou esse 0 aqui é um número aleatório que veio de algum lugar, é lixo da memória. Vamos fazer o teste. Vamos assinalar o primeiro elemento do array como sendo 1 ao invés de 0. Olha que interessante. Então, eu acessei, é a mesma coisa que fazer isso daqui, array na posição 0. Eu acessei a primeira posição do array sem utilizar aquele operador de endereçamento da memória. Então, será que eu consigo fazer operações aritméticas com esse ponteiro aqui? Eu estou na posição 0, agora eu quero acessar a posição 2, que é para me retornar o número 2. Será que o ponteiro mais 2 vai realmente fazer o que eu quero que ele faça? Vamos fazer o teste. É para ele printar o número 2, hein? Olha que interessante, me printou o número 2. Vamos ver o que está acontecendo aqui por baixo dos panos, galera. Então, eu tenho esse ponteiro aqui. Então, eu declarei uma variável do tipo ponteiro para inteiro, que está apontando aqui para o meu array na posição 0. Então, nós temos aqui posição 0, posição 1, que coincidentemente os elementos são os mesmos números que a posição que eles estão. Número 2, número 3, número 4.
Eu peguei esse ponteiro aqui e assinalei ele como sendo a primeira posição do meu array. É isso que eu fiz aqui em cima, certo? Quando eu pego o ponteiro e faço operações aritméticas com ele, ponteiro mais 2, ponteiro mais 3, o que a linguagem está fazendo para mim é pegar esse ponteiro aqui, ponteiro, e deslocando aqui na memória a quantidade de casas que eu pedi para ele deslocar. No caso aqui eu fiz ponteiro mais 3. Então esse tipo de aritmética aqui que vocês estão vendo não é uma aritmética comum que nós estamos acostumados. Aqui nós estamos fazendo uma aritmética na memória. Então o que a linguagem ainda está nos ajudando, ela está pegando esse primeiro elemento, que nós sabemos que tem 4 bytes, e está somando 2 casas para esse elemento. Ele sabe que esse elemento tem 4 bytes, então ele move uma casa, então ele move o ponteiro mais 4 bytes, depois move o ponteiro mais 4 bytes de novo. Nesse caso aqui eu movi 2 casas, certo? Aqui eu movi 3. Se eu quisesse chegar na posição 3, eu somaria aqui 4 bytes novamente, certo? Então é isso que o ponteiro está fazendo por baixo dos panos. E é por isso que a indexação em arrays convencionais estáticos, ela é tão rápida, certo? Ela é muito rápida, porque o que está acontecendo por baixo dos panos é que a linguagem ela está pegando o primeiro elemento, a primeira posição, e está deslocando a quantidade de casas necessárias para chegar naquela posição que você quer. Vamos supor que em tempo de execução, eu quero adicionar um novo elemento aqui nesse array. Bom, isso é um problema bastante grande. Por quê, galera? Porque o array ele precisa ser declarado dessa maneira em tempo de compilação. Se eu quiser pegar e adicionar um novo elemento nesse array aqui que tem 30 elementos, eu não vou poder fazer isso, certo? Infelizmente não vou poder fazer isso, porque a quantidade de elementos ela é fixa. Vamos supor que eu criei um array que vai guardar a idade de pessoas, certo? Então aqui é um array de idade. Então esse array aqui vai guardar as idades das pessoas. Eu quero adicionar uma nova idade de uma nova pessoa que surgiu. Como que eu poderia fazer meio que uma gambiarra desse array aqui e ainda assim trabalhar com arrays convencionais? Eu podia pegar esse array aqui, imagina que eu pego esse array, eu duplico ele, crio um novo array com um elemento novo que eu quero, depois eu deleto esse array aqui e fico só com esse. Então para cada elemento que eu adiciono, eu deleto o antigo, crio um novo com o elemento novo aqui dentro, certo? Isso ainda assim estou fazendo linguagem de baixo nível, certo? Porque como eu falei, para criar um array eu preciso saber esse n aqui em tempo de compilação. Esse n aqui, como ele é inserido em tempo de execução, ficaria um pouco difícil de fazer isso em linguagens mais baixo nível, certo? Mas trabalhar com arrays que redimensionam, que aumentam de tamanho durante o tempo de execução, é desse jeito que você teria que fazer com arrays convencionais. Você deleta o antigo, cria um novo, comportando um novo elemento e assim vai, para cada novo elemento que você cria. E agora, vamos fazer outra coisa aqui, na verdade. Eu quero deletar um elemento. Só que eu não quero deletar um elemento no final. Eu quero deletar um elemento aqui. A mesma coisa aconteceria. Eu criaria um novo array aqui. E nessa posição aqui, eu teria que fazer o cascateamento dessas posições para as posições anteriores. Para que essas posições que ficaram vazias ali, vagando na memória, fiquem ainda assim contíguas no array estático. É assim que eu faria. Acho que deu para vocês perceberem que isso não é nada viável de se fazer no dia a dia. Então, olha só, a estrutura de dados dinâmicas não é uma coisa mágica que surgiu do nada. As pessoas viram a necessidade de fazer esse tipo de estrutura de dados, além da estática, porque no dia a dia não estava viável fazer certos tipos de operações. Então alguém pensou em fazer isso, certo? Não é uma coisa mágica. O que os caras pensaram? Nós temos aqui o nosso array, vou desenhar ele de novo, o array convencional. E se, de alguma maneira, eu não colocasse os elementos na memória de maneira contígua? Eu perderia um pouco de performance na indexação de elementos que eu quero, mas eu poderia adicionar e remover elementos em tempo de execução de uma maneira muito mais fácil que não me desse dor de cabeça. Como que eu poderia fazer isso?
E aí que eles surgiram aí, que eles inventaram a estrutura de dados dinâmicas mais básicas, que é a lista ligada. Não vou explicar o que é uma lista ligada, vou fazer uma aula de cada uma depois, mas imagina só uma estrutura de dados em que eu guardo o elemento que eu estou guardando aqui, vamos supor que é o número 2, e ao invés de ter em cada posição um quadradinho, em cada posição eu vou ter 2 quadradinhos. Então eu vou ter o elemento que ele está guardando e vou ter de alguma maneira aonde que está o próximo quadradinho, aonde está o próximo bloco, o próximo elemento que eu estou guardando. Então aqui, vamos supor que isso aqui seria a posição 0, vamos supor que isso aqui seria a posição 1, elemento 0, elemento 1. Esses elementos agora não precisam estar na memória um ao lado do outro. Esse aqui pode estar na posição, sei lá, 0x a 10, a 9. Esse aqui pode estar na 0x a 9, por exemplo. Esse aqui na 0x, sei lá, bf2. Então eles não precisam estar necessariamente um ao lado do outro. E qual que é a vantagem disso? Vamos popular essa estrutura de dados aqui. 2, 3... E aqui eu tenho um ponteiro para o próximo, que vai ser o número 5. Vamos supor agora, galera, e aqui na última posição, como eu não tenho nada, eu aponto para nulo. Vamos supor que eu quero adicionar um novo elemento aqui no meio, agora. Como que eu faria isso nesse tipo de estrutura de dados? Deus me livre, não quero nem saber, né? O trabalho que eu teria para adicionar um novo elemento no meio do array desse tipo de estrutura de dados aqui seria terrível o trabalho que eu teria que fazer aqui. Não é viável. É possível, mas não é viável. Como que eu faria nesse elemento aqui, ó? Nessa estrutura de dados aqui? Pensa só, eu estou trabalhando com referências na memória. Então esse elementozinho aqui está apontando para o próximo. Para eu adicionar um novo elemento, vamos criar esse novo elemento aqui. Como que seria esse novo elemento? Eu quero adicionar aqui entre o 3 e o 5, o número 4. Obviamente, eu esqueci de adicionar o número 4, então eu quero adicionar o número 4. O número 3, como que eu faria com ele para colocar um elemento aqui no meio? Olha que fácil que é. Como eu estou trabalhando com ponteiros, eu preciso fazer com que esse elemento aqui, o próximo dele, seja esse. Obviamente, porque eu vou estar inserindo aqui no meio. Então, a sequência lógica que eu estou seguindo aqui, não física na memória, é que o 4 vem antes do 5. Então, o próximo do 4 é o 5. O que eu vou fazer aqui no meio é bastante simples. O 3 está apontando para o 5. O 3 agora vai apontar para o 4 e pronto. A partir daí, eu tenho uma sequência lógica. A única coisa que eu fiz é modificar para onde que esse cara aqui estava apontando. Então esse aqui é o elemento mais básico, aqui a estrutura de dados mais básica que vocês podem ver, que chama linked list, certo? Isso aqui é a lista ligada. Isso daqui é a lista ligada, certo? No caso aqui simplesmente encadeada, mas eu não gosto muito desses nomes, eu gosto mesmo de aplicar aquilo que eu estou fazendo, certo? O que eu quero dizer com isso? Quando vocês estiverem estudando estrutura de dados, vocês vão ver bastantes nomes, principalmente em português, se vocês estiverem estudando, como por exemplo, lista simplesmente encadeada, lista duplamente encadeada, deck, não sei o que. Esses nomes aí são fáceis para a gente identificar quais estruturas de dados nós estamos utilizando, certo? Mas o que acontece é que, conforme eu for precisando de adicionar novas features à minha estrutura de dados, eu mesmo vou colocando o que eu preciso e eu vejo qual que é o nomezinho correto, gramatical, que esse elemento que eu adicionei, que essa estrutura de dados nova que eu criei, corresponde aí na tabela de estrutura de dados, certo? Então não acostume-se com nomes, acostume-se com a lógica por trás, e os nomes eles vêm e você vai decorar eles. Então essa daqui é a estrutura de dados mais simples, a linked list. Ela é constituída de nós, então nós temos um nó, outro nó, cada nó comportando o elemento que ele está guardando e o próximo elemento, sendo este elementozinho aqui um ponteiro. Toda linguagem
esse elemento aqui, ele vai ser um ponteiro, ou melhor, uma referência para o próximo elemento. Então, nós temos a lista simplesmente ligada, que é essa que eu acabei de mostrar para você. E a partir dessa lista, nós fazemos muitas outras estruturas de dados, como por exemplo a fila e o deck, que eu vou explicar mais detalhadamente em outra aula. A fila, nós temos essa lista aqui, esse tipo de lista, só que nós vamos restringir aqui a inserção e a remoção. É só isso. Então tem estruturas de dados que você pega e olha assim, cara, isso aqui é a mesma coisa que a lista ligada, lista simplesmente encadeada, só que com uma restrição de inserção e remoção. A fila é o seguinte, eu vou explicar melhor depois, mas você tem a inserção no final e a remoção no início, certo? Então, inserção acontece no final e a remoção no início. É como se fosse realmente uma fila de supermercado. Você insere um carinha novo na última posição, que ele chegou por último, e conforme as pessoas forem sendo atendidas, a gente remove no início. Nós temos o deck. O deck eu vou deixar para explicar em outra aula, porque pode ter um pouco mais de dificuldade. Mas temos outras estruturas de dados, que é, por exemplo, a pilha. O que é a pilha? A pilha, ela imagina como se realmente fosse uma pilha de livros, de qualquer coisa que você quiser colocar aqui. A inserção acontece aqui e a remoção também acontece aqui. Então a pilha você insere no último elemento e você remove também no último elemento. Vou explicar isso de uma maneira mais detalhada nas videoaulas de cada estrutura de dados separada. Então, esse tipo de estrutura de dados dinâmicas, nós chamamos elas, quando estamos tratando de orientação a objetos, claro, nós chamamos elas de classes autorreferenciais. Então, nós temos um elemento aqui nessa classe que referencia um objeto da própria classe, só que em outro lugar da memória. Nós temos aqui a lista simplesmente encadeada. Agora, olha que interessante, vamos tirar esse negócio de nomes. Esquece os nomes. Eu quero remover esse elemento aqui. Olha que interessante, o que eu precisaria fazer numa linguagem para remover esse elemento aqui? Bom, eu pegaria esse ponteiro, moveria ele para cá e esse daqui continuaria apontando para nada. Bom, certo. Correto. Mas eu quero remover um elemento e adicionar um elemento aqui. Então esse ponteiro aqui apontaria para o elemento que eu adicionei novo. E esse ponteiro continuaria apontando para nada. O que os caras fizeram, e é bastante utilizado também, ao invés de ter 2 quadradinhos para cada elemento, para cada nó, vamos colocar 3 para ver o que dá. Mas para que seria o terceiro? Bom, o primeiro é para guardar o elemento, então aqui eu tenho o elemento 2. Vamos criar uma estrutura de dados dessa maneira aqui para a gente ver. Eu tenho um quadradinho apontando para o próximo, maravilha. Então isso continua normal, apontando para o próximo. Esse daqui aponta para nada. E esse quadradinho aqui é bem fácil, ele aponta para o anterior. É só isso. Então aqui existem certos tipos de operações que ficam mais fáceis quando você tem o controle de quem é o elemento anterior ao que você está trabalhando. O elemento mais básico de uma estrutura de dados é o struct node. É uma estrutura ou uma classe de orientação a objetos que vai comportar, que vai ter como variáveis, vamos dizer assim, aqui eu vou dizer como elementos, o dado que essa estrutura de dados está comportando. Nós vamos ter aqui o próximo. No caso aqui, como nós estamos na linguagem C, nós precisamos definir o próximo como sendo um ponteiro, porque ele está apontando para o próximo. Além disso, estamos na linguagem C. Antes disso, deixa eu dar um type def struct node.
Dessa maneira eu posso me referir a essa estrutura sem escrever struct node toda vez. Eu só escrevo node. Vamos fazer o seguinte. Type def struct lista. Nós temos aqui agora a nossa lista, e a nossa lista vai ter como elementos o início dela e o fim dela, cada um como sendo do tipo aqui node. Então nós temos um nó para o início, nós temos um nó para o final, e a partir desses dois nós acessamos os elementos subsequentes, certo? Então o que acontece aqui na estrutura de dados lista, nós não vamos guardar dentro de um arrayzão, por exemplo, todos os elementos. Como nós estamos trabalhando com referências, nós temos aqui o controle do início e o controle do final. Se eu quiser acessar os elementos que estão aqui no meio dessa lista, eu parto a partir do início. Eu vou a partir do início, certo? E vou acessando os elementos subsequentes através do próximo elemento que eles estão apontando até chegar no último elemento. E é assim que eu acesso todos os elementos dentro de uma lista. Por isso que vocês já devem estar imaginando que a indexação dentro de uma lista é um pouco mais lenta do que a indexação num array convencional. E é por isso mesmo que ela é lenta, certo? Porque você tem que percorrer todos os elementos a partir do início para chegar no elemento que você quer acessar. Quer inserir, quer acessar, fazer qualquer coisa, certo? Bom, esse exemplo aqui que eu dei é o mais básico. Claro que tem como a gente melhorar isso, e isso eu vou abordar melhor nas próximas aulas que eu vou dar aqui. Mas por essa aula é isso. Eu espero que vocês tenham entendido como as estruturas de dados funcionam aí por baixo dos panos, vamos dizer assim, e o porquê nós devemos usar esse tipo de estrutura de dados para comportar novos elementos nas nossas aplicações diárias. É claro que em linguagens mais alto nível isso aqui fica muito, mas muito mesmo mais fácil, certo? Porque você não tem que se preocupar com esse tipo de declaração aqui, certo? Tem muita coisa realmente pronta, mas eu acho importante você saber como funciona as estruturas de dados para poder fazer da maneira correta quando for implementar aí na sua aplicação. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma crítica, alguma sugestão, por favor, deixe nos comentários. É isso, galera. Falou e até a próxima aula.